Boa tarde a todos, mais um sábado aqui, sejam muito bem-vindos. O assunto de hoje é muito interessante, um bate-papo com o Dr. Alex Saurin, que atua muito na medicina preventiva, e nós vamos falar sobre obesidade e principalmente algumas dicas para emagrecimento. No nosso quadro Comer Bem, um caldo verde low carb, vale a pena. E na nossa atividade física, pilates, mas pilates no solo. Então você aí de casa vai aprender como fazer pilates no solo aí na sua casa. No nosso quadro Doutor Responde, nós teremos a participação especial do Dr. César Coimbra, oncologista, e ele vai responder a seguinte pergunta: a pessoa que está em tratamento contra o câncer, fazendo quimioterapia, pode fazer atividade física? Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu inicio o programa com o Dr. Alex Saurin, que está aqui ao meu lado. Nós vamos falar de dois assuntos muito importantes que são, na verdade, o mesmo, né? Obesidade e o emagrecimento, que é uma preocupação eterna, principalmente das mulheres, não é, Dr. Alex? Boa tarde. Boa tarde, Maíta. Essa briga na balança, com a balança, é mais com as mulheres, não é? É mais com as mulheres, mas os homens também se preocupam. Tem que se preocupar também, né? Agora, Dr. Alex, a gente tem visto muito na mídia. Nós estamos aqui há 18 anos falando de atividade física, alimentação saudável, tudo isso que proporciona um bem-estar. Com todas essas informações, a obesidade, ela vem aumentando ou a população já tem a noção de que precisa mudar os seus hábitos? Como é que está isso? Mesmo com todas as informações trazidas pela mídia e as informações disponíveis na internet, a obesidade tem aumentado cada vez mais. No Brasil, nós temos 20 milhões de obesos, tá? E metade da população está no sobrepeso. O grande problema da obesidade a obesidade não é só uma questão estética. Sim. Tá? Então, emagrecer não é só uma questão estética, mas sim uma questão de saúde. Saúde, né? Tá? Existem várias doenças que estão associadas à obesidade. A pressão alta, o aumento de colesterol, triglicérides, o diabetes, acúmulo de gordura no fígado, problemas em articulações como coluna, joelho, quadril. As pessoas obesas têm uma maior predisposição a ter infarto, AVC e apneia do sono. E existem até alguns tipos de cânceres que estão relacionados ao sobrepeso e à obesidade, que são alguns cânceres que são mais comuns nos pacientes obesos. É preocupante, né? Muito preocupante. Isso não é uma questão a nível de Brasil, não, tá? É uma questão mundial. A cada vez mais tem se aumentado o número de obesos no mundo. Por quê? Por quê? O que acontece? Não dá para falar o que causa a obesidade, né? Mas o que leva a pessoa? Porque ninguém começa com 200 quilos, né? A pessoa vai engordando e não percebe. Como que é isso? O que leva uma pessoa a engordar, na realidade, é o início de um aumento na ingesta calórica em detrimento do gasto calórico. Ela ingere mais calorias do que ela gasta. Essa questão que a pessoa tem tendência a engordar. Sim, existe também o fator genético. Tá? Tem pessoas na qual a família, ela já vem de uma família de obesos, ela tem uma predisposição genética e ela já tem um metabolismo mais baixo. Então ela gasta menos energia. Mas é uma conta simples de fazer. Tá? É uma conta entre mais e menos. É o que você ingere menos o que você gasta. Então, um dos principais fatores é o alimentar. Você tem que ingerir menos calorias do que você está gastando. Ou aumentar o seu gasto energético. Como que se aumenta o gasto energético? Com atividade física. Só que existem outros fatores também relacionados a isso. Um desequilíbrio hormonal, oscilações hormonais também afetam, fazem um desequilíbrio no organismo e levam o indivíduo a começar a engordar. Alterações emocionais, como ansiedade, depressão, também contribuem para isso. A pessoa que é muito ansiosa, ela come por compulsão. Ela come mais, certo. Tá? A pessoa que é ansiosa tem normalmente um aumento nos níveis de cortisol, e o cortisol é um dos hormônios que aumenta o peso. E o sono também, né? O sono é muito importante. Tá? O indivíduo que não dorme direito tem uma tendência a engordar. Quem dorme de menos que 6 horas por noite aumenta
a chance de estar no sobrepeso ou na obesidade. Essa tendência é porque ataca a geladeira de madrugada? É porque não precisa mesmo do sono, porque né? durante o sono é que nós vamos liberar vários hormônios que estão relacionados ao emagrecimento. Então, se você não dorme direito, você não consegue liberar esses hormônios. Não, é aquele sono, às vezes, fragmentado, que o paciente acorda várias vezes à noite. Dormir menos que 6 horas é ruim, dormir mais que 9 horas é ruim. Então, dormir pouco é ruim, como dormir muito também é ruim. Mas mesmo assim, tem os ataques da geladeira, a pessoa que não dorme, né? Existem as pessoas que acordam à noite e têm compulsão noturna, que vai lá e começa a comer, levanta e come, tá? E como mudar isso, doutor Alex? Como é que a pessoa consegue sair desse emaranhado, né? Porque o principal é ela procurar uma ajuda médica. Porque desde 2013, tá? Somente há 9 anos atrás, a obesidade foi considerada como uma doença. Tá? Então não adianta você só fazer atividade física e fechar a boca. Não existe uma receitinha de bolo, que é aquilo que emagreceu o seu vizinho vai te emagrecer. As pessoas são diferentes. Certo. O nosso organismo se comporta de uma maneira diferente. Então, quando ela procura um médico, o médico vai fazer uma anamnese, uma avaliação bem detalhada, ver o estilo de vida dela, ver os hábitos alimentares que esse paciente tem, fazer avaliação do índice de massa corporal, fazer a medida da circunferência abdominal, avaliação do percentual de gordura, que pode ser através de um adipômetro ou através de uma bioimpedância. E a partir daí você vai classificar esse paciente, se ele está no sobrepeso ou se ele está nos níveis de obesidade. Se ele está com IMC, que é a relação entre o peso e a altura, você vai pegar o peso e dividir 2 vezes pela sua altura. Se der maior que 30, você está na obesidade. E existem também as pessoas que estão no sobrepeso, elas estão no IMC entre 25 e 30, porém eles têm um percentual de gordura acima de 35%. Essa pessoa também é considerada obesa. E o grande problema nisso tudo são as doenças que estão associadas à obesidade. Mas para tratar, existe tratamento desde equilíbrios hormonais nos pacientes que estão com os hormônios desregulados. Nós podemos entrar com inibidores do apetite, com inibidores de absorção de gordura, de carboidrato. São várias coisas que podem ser feitas, né? Então, existem alguns suplementos que ajudam a melhorar o gasto energético, alimentos, até próprios alimentos que são alimentos mais termogênicos, que ajudam a aumentar o gasto energético. Então, existem vários fatores que a gente pode entrar, inclusive fazer um equilíbrio da flora intestinal, porque tem muitas bactérias no intestino que quando você tem um desequilíbrio nessa relação entre as bactérias ali no seu intestino associado a uma hiperpermeabilidade intestinal, isso contribui para uma inflamação sistêmica e contribui para a obesidade. Nossa! Então, existem vários fatores. Então, não adianta você pegar a receitinha de bolo do seu vizinho e querer, eu vou fazer a mesma coisa, vou tomar o mesmo remédio que o seu vizinho, meu vizinho tomou, vou fazer a mesma coisa que ele fez para emagrecer. O ideal é que ele procure sempre um profissional adequado, tá? Procure alguém que já trabalhe com essa área de emagrecimento, porque os medicamentos, eles estão aí para ajudar. Porém, existem fatores individuais que contraindicam a utilização. Não é todo mundo que pode utilizar o mesmo medicamento, existem efeitos colaterais, por isso é muito importante que ele sempre procure a ajuda de um médico. Com certeza, muitas coisas que você falou aqui, as pessoas com certeza desconhecem, que podem levar à obesidade, como essa inflamação que você falou da flora intestinal, não é? Essa alteração na flora intestinal é uma das causas. Uma das causas. Então, e é difícil a pessoa conseguir sozinha, né, doutora Alex? E como você mesmo citou agora há pouco, é considerado doença, né? As pessoas não é essa questão de, é gordo por ser vergonhice, ou... Não é isso. A pessoa, ela tem esse problema e tem que ser tratado como realmente merece, como uma doença é tratada, não é isso? É isso mesmo, Maíta. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação, gostaria que você deixasse um recado, inclusive quando você fala em alimentação, que é a base de tudo isso que leva à obesidade, eu acho que quando a gente fala em comida de verdade, isso daí é que as pessoas tinham que ficar mais atentas também, não é? Com certeza. Com relação à alimentação,
Se a gente for falar, Até, teria que voltar um outro dia pra gente falar. Para você dar uma dica, deixar uma dica, até as pessoas, né, procurarem um profissional para ficar ligado nessa questão da alimentação, para já ir se ajudando, né? A questão da alimentação, o que mais altera e que faz com que a pessoa engorde é o açúcar e as gorduras e os alimentos industrializados. Tá? Se a gente tirar o açúcar, tirar as gorduras, as frituras, no modo geral, as gorduras que tem na carne, tá? Porque existem gorduras boas. E você conseguir eliminar isso daí, eliminar os alimentos industrializados, já vai ter um grande benefício na saúde de um modo geral. Tá? Nós falamos uma vez, eu não me lembro se foi aqui num bate-papo ou se você participou respondendo uma pergunta. O que era preciso para você iniciar uma dieta ou para você iniciar o emagrecimento? Que acho que foi a questão que você falou, a pessoa precisa querer, não era isso que a gente falou? Exatamente. Não adianta você querer emagrecer o seu marido, ele tem que querer emagrecer. Não adianta você querer emagrecer o seu filho, ele tem que querer emagrecer. A iniciativa tem que partir da pessoa, porque isso está muito relacionado a vários fatores, tanto emocionais, quanto fatores de decisão mesmo, se o paciente vai ou não colocar aquele alimento na boca. E o importante é ele saber que ele pode, ele consegue, certo? Com certeza, todos conseguem, desde que esteja uma ajuda adequada de um bom profissional nessa área. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação, ok? Eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo e você não sai daí não, porque no próximo bloco vem exatamente isso, tá? Uma dica de uma receita saudável e dica de atividade física para você já começar. Não sai daí não que eu volto já. Estamos de volta e agora papel e caneta na mão para anotar a nossa receitinha de hoje, que é Luciana, boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Maíta? Tudo bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje nós vamos apresentar um caldo verde low carb. Olha só. Uma receita super bacana. A receita original é feita com batata, couve e embutidos. E nós vamos fazer hoje, ao invés da batata, a gente vai usar a couve-flor. Comer bem. Comer bem. Oferecimento. Canda, a força do campo. Fitofarma, Nutri-Store e Armazém São Miguel. Então agora sim, Luciana, passa todos os ingredientes para o pessoal de casa já anotar. Então vamos lá. A gente vai precisar de 350 gramas da couve-flor. Eu vou precisar de uma quantidade equivalente a 1,5 litro de caldo de legumes caseiro, que eu vou usar para cozinhar a couve-flor. Um punhadinho de couve, couve manteiga cortada fininha. Eu uso mais ou menos uma xícara de chá. Uma xícara de chá de frango, filezinho de frango cozido desfiado. Você já pode dar os temperinhos. Meia cebola bem picadinha. Para temperar, eu gosto desse mix de pimentas, noz moscada ralada na hora, sal e, para finalizar, o creme de ricota. Você vai ver. Adoro, adoro. Primeiramente, nós vamos pegar uma panela de pressão onde eu vou colocar a couve-flor. Cobrir com o caldo. Então eu coloco quanto de caldo? Até cobrir. Pronto. E aí, nós vamos deixar cozinhar por 5 minutinhos. Bom, agora nós já aguardamos a pressão sair. Vamos abrir a panela com cuidado. Ó o cheirinho, ó. Derretida a nossa couve-flor. Agora nós vamos bater, liquidificar. E a couve? A gente vai refogar? Não. Nós vamos refogar na cebola. Certo. É a segunda etapa. Coloca. Pode colocar tudo. Agora nós vamos pegar uma outra panela, colocar
uma colher de sopa de azeite, porque aí nós vamos refogar a cebola. Na verdade, Maíta, eu gosto de colocar os temperinhos aqui agora. Agora, né? Nessa hora. Uma pitadinha de sal. O caldo, na verdade, eu já coloco sal grosso. Na hora que você tá vai cozinhar. cozinhando os legumes, eu já coloco sal grosso. A noz moscada moída na hora é outro esquema. O sabor é completamente diferente. Agora, vale lembrar assim, a noz moscada, eu, Luciana, acho que combina com tudo. Tem gente Que já não gosta. mas ela vai muito bem num caldo branco, então... E a pimenta, moída também na hora, o mix de pimentas. As Olha pimentas... o cheirinho que tá vindo de tudo ali. Além de temperar, ela protege nosso organismo contra várias infecções, inclusive infecções gástricas. Tem gente que fala assim, ué, mas quando a gente tem gastrite, a gente não pode consumir pimenta. Quando tem gastrite, mas quando não há a inflamação, você pode usar pimenta para combater. Pra combater. Eu, na verdade, Maíta, eu uso a cebola porque, como eu tenho refluxo, eu costumo não utilizar alho nas minhas preparações. Mas o alho também, gente, é super bem-vindo. Alho poró. Sim. Então, em vez de refogar a cebola, vamos refogar um alhinho poró. Ele vai dar um sabor incrível. Refoguei, vou pegar a couve, que já tá cortada fininha. Eu vou dar mais uma repicada nela. Caldo bem nutritivo, hein? Super. E calorias, praticamente, Nossa, muito pouco. muito pouco. E tipo, essa receita tem paciente que me fala assim, mas Lu, eu posso comer quanto? Gente, você pode comer tudo. Porque eu tô olhando daqui já. Pensa num negócio grosso. Exato. Ela é consistente. Aí, uma vez eu nunca esqueço, um grupo de reeducação que eu tinha, eu fazia aula prática com as meninas. E eu fiz esse caldo e todo mundo tava lá em cima vendo, prestando atenção. Na hora que elas foram comer, elas falaram assim, Lu, pá, eu só acredito que é couve-flor porque eu vi você fazendo. Aí, ó, antes de ferver, eu vou acrescentar o franguinho. Não, ainda vai o frango, que vai engrossar mais ainda. Sim, e calma, que você não viu nada. Não, e ainda falta o creme de ricota. Creme de ricota, né? Creme de ricota. Eu gosto muito de utilizar o requeijão caseiro. Levantou fervura, nós vamos desligar e acrescentar uma colher bem generosa do creme de ricota. Nossa! Agora vamos lá. Gente, olha só que maravilha. Olha a fumacinha aqui saindo. Olha como é grosso, Luciana. Muito, muito bom. Você colocou um pouquinho só de sal, Foi. mas está super temperado. Mas por conta da pimenta Foi tudo, e né? da noz moscada. O grande lance, por isso que tem tanta gente que não gosta de vegetais. Porque os vegetais, eles exigem o quê? Temperos. A gente tem que brincar com os temperos, usar a criatividade. Porque Maravilhoso. aí a gente aumenta o consumo. Olha só, hoje, no primeiro bloco, nós conversamos com o Dr. Alex Saurin sobre obesidade. Olha aí, ó. Olha que refeição maravilhosa para você já começar a pensar na sua saúde. Luciana, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Agora a gente vai para aquele quadro Corpo em Movimento. Hoje você vai acompanhar uma aula de Pilates no solo. Assim você pode acompanhar, aprender e fazer da sua casa. Vamos ver? Boa tarde, Natália.
Corpo em Movimento. Oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética. E Cardiovida, a sua saúde é a nossa prioridade. Em Presidente Prudente. Oi Maíta, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Pietra e com o Breno para apresentar para vocês o Mat Pilates. O Mat Pilates é o Pilates feito em solo, que você pode fazer aí na sua casa. O Pilates ele é uma técnica de reestruturação postural global em movimento. Então a gente faz o fortalecimento, o alongamento, a consciência corporal durante os exercícios e a gente usa 100% do corpo e da mente para executá-los. Vamos aprender um pouquinho sobre os exercícios do Pilates no mat? Nós vamos começar então com o alongamento. A gente vai levar as duas mãos lá na frente, com a palma da mão para baixo. E aí, para preparar o movimento, nós vamos puxar o ar e crescer a postura. Quando solta, vai levar as mãos lá na frente o máximo que conseguir, como se quisesse alcançar os pés. E volta puxando o ar e crescendo. A gente pode executar 10 repetições desse movimento do nosso alongamento. Seguindo os nossos exercícios, agora nós vamos para o fortalecimento do abdômen, tá bom? Então vamos flexionar os dois joelhos, a ponta dos pés para cima, as mãos continuam estendidas lá na frente. Quando soltar o ar, a gente vai enrolar a coluna como se fosse deitar no chão. Enrolou e volta crescendo, não chega lá no chão. Também vamos executar 10 vezes esse movimento. Agora nós vamos fazer o fortalecimento da parte posterior do nosso tronco, tá bom? Então a gente vai executar um movimento assim. Vai subir o bumbum, quando o bumbum estiver bem lá no alto, vai fazer a pontinha do pé, apoia os calcanhares novamente e desce o bumbum. Também 10 vezes esse movimento. O próximo exercício, ele trabalha nosso corpo globalmente. Então, vamos fortalecer postura, os nossos braços, nosso glúteo, as pernas, o abdômen. Então, é tudo em um só. A gente vai executar ele fazendo o seguinte, tirando a mão direita e a perna esquerda do chão. Isso. E aí, retorna. E agora, mão esquerda e perna direita. 10 vezes cada lado. Bom, Maíta, essa foi só uma amostra da imensidão que é o Mat Pilates. Lembrando que pode ser executado por todas as pessoas de todas as idades. Sempre com consciência corporal, lembrando da contração do abdômen, da respiração. Espero que vocês tenham gostado e obrigada! Estamos de volta e agora nós vamos para o quadro Doutor Responde, onde nós tiramos todas as suas dúvidas. Se você tem dúvidas, manda um e-mail para a gente, o e-mail está aí no seu vídeo e a gente responde na medida do possível, ok? Tirando as suas dúvidas, e o assunto hoje é quimioterapia e atividade física. Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Spear, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, o paciente que está tratando de um câncer está passando pela quimioterapia, pode fazer uma atividade física? Quem responde é o Dr. César Coimbra. Boa tarde, Dr. César.
Maíta, boa tarde. Com relação à pergunta que nos foi feita, a prática de atividade física no paciente com câncer, de uma forma geral, ela é bastante estimulada por nós médicos. É claro que existem algumas situações em que a atividade pode ser contraindicada, por isso que ela deve ser orientada por um profissional médico, mas na grande maioria das vezes ela é estimulada. Ela melhora a aceitação do tratamento, diminui a fadiga e o cansaço que muitas vezes o tratamento dá, diminui dores no corpo que o tratamento fornece e em muitas situações ela atua também como prevenção, ou seja, ela diminui o risco da doença voltar, da doença recair. Então a prática de atividade física, e quanto mais intensa possível, tanto a parte aeróbica, quanto a parte funcional, quanto a parte de musculação, ela costuma ser bem indicada na parte de oncologia, tanto em pacientes que estão em tratamento, quanto pacientes que já terminaram o tratamento. Isso acelera na sua recuperação. Volto só a afirmar que isso precisa ser liberado pelo profissional de oncologia e ser acompanhado por um profissional de fisioterapia e de educação física, né? Então, essa prática, de forma geral, é extremamente estimulada por nós, médicos da oncologia clínica. Tá? Muito obrigado, boa tarde a todos. Dr. César, um grande abraço, obrigada pela sua participação. Chegamos ao final de mais um programa, sábado que vem tem muito mais. Se você perdeu alguma coisa, acesse o portal do SBT que está tudo registrado lá, ok? Hoje nós falamos sobre obesidade, você tem aí todas as nossas receitas saudáveis, dicas de atividade física, a importância de uma atividade física. E eu espero por você sábado aqui na tela do SBT. Um bom final de semana, fica com Deus, tchau, tchau.